O impacto da Covid é mais do que nas relações internacionais. Nós devemos olhar para este fenómeno como potencialmente revolucionário, no sentido intrínseco que ele tem na filosofia da história. E porquê? Porque nos obriga a olhar para a própria existência humana com outros olhos, olhar para a experiência humana, para o conjunto de fenómenos cumulativos que nós estamos habituados a olhar sem descontinuidades, sem rupturas. Portanto, aqui revolucionário no sentido de que, já no curto prazo, sem falar no médio prazo, nos obriga a olhar para rupturas muito concretas na forma normal de conceber a vida humana. E, portanto, é também neste sentido um fenómeno intrinsecamente político. A normalidade é, no fundo, um significado que nós atribuímos à nossa experiência e às nossas relações sociais, e, portanto, quando pomos em causa, quando contestamos essa normalidade, estamos, de facto, a praticar um ato intrinsecamente político. O que as últimas semanas já mostraram é que não há nada mais político do que uma pandemia e as suas consequências na sociedade e na relação entre sociedades, não é? A despolitização é um fenómeno muito normal quando nos enfrentamos com fenómenos desconhecidos. E pouco a pouco nós vamos conhecendo, compreendendo as implicações políticas de fenómenos que são médicos ou que são sanitários, como é o caso deste. Portanto, um primeiro aspecto que me parece fundamental, ou um aspecto mais concreto, que me parece fundamental para ilustrar esse sentido intrinsecamente político da pandemia, é aquilo a que eu posso chamar a política dos nomes e da nomeação. E que tem uma natureza muito epistemológica, que é a de compreender este fenómeno. Nas últimas semanas, muitos de nós estivemos ocupados a tentar compreender, a tentar nomear isto, não é? A tentar utilizar metáforas e comparações, e a maior parte das metáforas que surgem são metáforas bélicas, porque a guerra é a metáfora que nós conhecemos melhor para expressar uma calamidade e as consequências dessa calamidade. Tem aspectos perigosos essa comparação bélica. Claro que, se por um lado a metáfora da guerra nos ajuda à mobilização social para evitar a expansão da infecção, por outro lado, a insistência contínua no vocabulário bélico e nas metáforas bélicas introduz um elemento muito perigoso na sociedade, que é o de ir interiorizando a própria metodologia da guerra, ir interiorizando e fazendo, expandindo a aceitação do militarismo e, portanto, de construir o próprio inimigo como algo imanente à sociedade, como algo que se está espalhado, que é invisível. Portanto, a forma como nós nomeamos as coisas é um ato intrinsecamente político e tem uma importância fundamental. Nós estamos a tentar compreender a pandemia e temos que a compreender como uma pandemia, não é? Temos que nos habituar a compreender esta ameaça como uma ameaça diferente da ameaça da guerra. Não podemos legitimar essa metáfora militarista e bélica, porque foi o que aconteceu, por exemplo, na guerra contra o terrorismo. Nós assumimos o terrorismo como uma guerra e isso legitimou ações que hoje compreendemos como que podiam ter sido evitadas e que produziram consequências terríveis em muitas sociedades e na relação entre várias sociedades. Que, em primeiro lugar, nós devemos tentar ver esta pandemia como um fenómeno que acelera tensões e contradições já existentes, não é? Para além do relacionamento específico entre determinados atores estatais e outros, há claramente o acelerar de tensões e contradições, que são tensões e contradições no relacionamento global, entre Estados e entre sociedades, por exemplo. Nós, neste momento, estamos muito focados ainda nas consequências que a pandemia tem na Europa, nas relações dentro da União Europeia. Quando passarmos para uma fase seguinte, que esperemos que não aconteça, mas quando a pandemia tiver mais importância noutros continentes, vamos provavelmente ver esse acelerar
de outras tensões e contradições relativas ao acelerar da pobreza e da insegurança humana. E, portanto, há aqui uma questão fundamental, que é de que as questões da solidariedade internacional, da cooperação Norte-Sul ou da cooperação Sul-Sul vão ser muito mais importantes do que até agora. E, portanto, as questões da segurança alimentar, as questões da segurança sanitária e médica, numa perspectiva global, vão ser mais óbvias e vão puxar por alguma coisa que eu depois poderei falar também, que é as contradições da própria governação global e da governação local. Mas há outras contradições importantes, que são aquelas que atingem os próprios sistemas políticos nacionais. Não é? Há contradições e tensões que neste momento nós já conseguimos perceber, como nos Estados Unidos. Sociedades que estão à beira de eleições têm esse problema, e no caso dos Estados Unidos isso tem-se agravado, relativas, por exemplo, a quem está incluído e quem vai ser excluído de votar, a própria possibilidade de fazer a votação, e portanto todas essas soluções podem começar a dar sinal de como as sociedades vão reorganizar o seu contrato social. De uma forma mais inclusiva, de uma forma mais exclusiva, retirando direitos ou alargando direitos. A questão dos refugiados e dos requerentes de asilo, por exemplo, é um bom teste a essa maior abertura ao fechamento das sociedades. Há sociedades onde esta doença veio, nos Estados Unidos, por exemplo, retirar direitos de cima para baixo, a retirar direitos. Noutras, como em Portugal, a expansão do direito à saúde a todos os refugiados. Eu julgo que isso tem que ver com o que é mais íntimo do contrato social. Portanto, isto faz-nos olhar para o contrato social de uma forma mais crítica. Mas, por outro lado, ou numa terceira dimensão, também temos o acelerar das tensões e contradições do próprio modo de produção. Portanto, há aqui questões que começam a ser muito óbvias, relativas ao consumo, à produção, à poluição, que apontam já no caminho, ou pelo menos apontam soluções para modos alternativos de produção e de sustentabilidade do planeta. Muito bem. É claro que estas tensões e contradições que afetam todo o sistema internacional mostram que há uma clara dialética entre global e local. É uma dialética que não é nova, tem-se acelerado, tem-se avolumado nos últimos 100 anos, diria eu. É claramente uma tensão, o local e o global. O que nós estamos a ver neste momento é que não há propriamente nenhum dos termos tem, digamos, uma superioridade moral sobre o outro. Se alguma coisa já nos mostrou esta pandemia, é que há determinadas dinâmicas globais que vão perder importância em favor de dinâmicas locais que tinham perdido, digamos, prestígio moral nas últimas décadas, ao nível da produção, ao nível do consumo, ao nível da convivência. Mas, por outro lado, há dinâmicas globais que, apesar de contestadas, vão acelerar-se, como dinâmicas relativas à governação. Agora, aqui a questão é saber como é que vai ser feito o controle democrático desses mecanismos de governação, porque tanto os mecanismos globais como os locais vão estar sujeitos a maior pressão de controle democrático, tanto os mecanismos domésticos locais como os globais, tanto no que diz respeito, por exemplo, à Organização Mundial de Saúde, porque apesar de ser injusta a maioria das críticas que lhe são feitas, essa organização tem que estar sujeita a mecanismos de controle democrático. Mas também é verdade que ao nível local há alguma tentação para acelerar processos autocráticos, ditatoriais, e portanto também a nível local é muito importante o papel dos parlamentos, o papel da sociedade civil para evitar esse fechamento, esse regresso a ideias míticas de que nós estamos bem fechados
e o mais longe possível dos outros. E, portanto, nesta nova dialética entre o local e o global, pode surgir, de facto, a prazo, nunca de um dia para o outro, mas podem surgir novas soluções práticas, políticas de convivência ao nível do consumo, da produção, do controle democrático, da sustentabilidade, que nós temos visto nas últimas décadas a consolidarem-se. Movimentos relativos à defesa dos direitos civis, da proteção do ambiente, em favor de novos modelos de consumo mais responsável e mais locais também. E, portanto, eu julgo que estes movimentos têm uma nova oportunidade para se articular uns com os outros numa resposta mais coerente a essa nova normalidade. É claro que isto não significa que nós deixemos de ter a normalidade que tínhamos antes, não é? Porque quando houver uma vacina, provavelmente nos vamos esquecer de muitas destas questões que estamos agora a debater. Mas o que a pandemia abre é a possibilidade de olhar para a nossa vida de uma maneira diferente e, portanto, de conceber a alteração de modos de produção, de respostas políticas desadequadas aos problemas mais vastos que estamos a enfrentar já há algumas décadas, mas que, como não impõem um confinamento, também não exigem uma resposta imediata. E, portanto, eu diria que o que há de imanente aqui é a possibilidade de coordenar respostas mais desagregadas a problemas setoriais e orientá-los para olhar para uma nova forma de convivência global, mais responsável, mais solidária e mais sustentável.